serás, ei, que eu me fai mencionado, assim te diz o Senhor. Oh, toque aí, agora toque. Ora canto rebai gioia, elemanto que manto elemanto brifaicho. Vai adorando o nome dele, vai exaltando a ele. Levanta uma das suas mãos, reaja, se expresse de alguma forma diante dele. A glória é para ele, adore só ele, sinta a presença dele. Oh, ele. Ai, Jesus. Segura a sua Bíblia aí, João 19. Vai glorificando. Oi, irmã Camila, por quê? Não é por causa de mim não, irmãos. A glória do Senhor é devida. Tem 2 tipos de adorador na igreja. Um que vem para cá, fica olhando o andamento do culto e diz assim: se eu sentir, eu dou glória. Isso não é adorador, isso é espectador. E tem o outro que a gente já se identifica muito melhor. Enquanto um diz, eu só dou glória se eu sentir, o outro diz, eu vou dar glória até sentir. Porque eu não posso sair daqui sem sentir, sem ser marcado pela presença de Deus. Vamos ler João capítulo 19. João capítulo 19, versículos 38 em diante. Diz assim o texto: Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus do madeiro. E com a permissão de Pilatos, ele foi lá e tirou o corpo de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém em oculto, porque temia os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus do madeiro. E com a permissão de Pilatos, ele foi lá e tirou o corpo de Jesus. 39. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus durante a noite. Presta atenção. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus à noite. Foi ele levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. E no lugar em que Jesus foi crucificado, havia ali um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus, então puseram ali o corpo de Jesus. E você diz amém por essa palavra. Vamos lá, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, senta ainda não, segura aí. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor tem nos confiado para essa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa e vai liberar esta palavra profética com autoridade. E a gente vai entender o desenrolar dela já já, tá bom? No 3, você vai virar para a pessoa e vai dizer desse jeito: vai aparecer. Calma que eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você olha para ela ou para ele e diga exatamente desse jeito: vai aparecer.
Aí se você é pentecostal, você já dá uma sacudidela nele para entender que essa palavra nos conduz a um caminho de triunfo. No 3, prepara aí, qual é a palavra? Qual é a palavra? Enche o pulmão de ar, eu conto 1, 2, você será um instrumento de Deus. 3, entrega, vai. Prega para mais uns 3 aí, diz, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Jesus ainda nos surpreenderá com coisas maravilhosas que estavam ocultas, mas vão aparecer. Senta dando glória. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção vai começar segundo a leitura que nós fizemos, dizendo: depois disto. Depois disto. Vamos lá, gente, todo mundo comigo. Depois disto. Foi assim que nós abrimos a narrativa bíblica dessa noite. O verso 38 vai dizer: depois disto. Disto o quê? Depois da morte, da crucificação de Jesus, depois da passagem dele pelo Gólgota, depois de uma sexta-feira atribulada, depois de um dia envolvido por angústia, traição, depois de ter sido vendido, depois de ter sido traído, depois de ter sido cuspido, depois de ter sido vituperado, humilhado, escarnecido, coroado com coroa de espinho, esbofeteado, depois de ter sido alvo de chocarrice, coloca nele uma capa púrpura, afinal ele não diz que é o rei dos judeus, depois de tomar açoites e açoites, e agora ter que carregar uma pesada cruz para ser crucificado sobre ela, depois de um dia de muitas lágrimas, onde as mulheres que o seguiam e que davam suporte e sustentabilidade ao seu ministério estão vendo o seu Senhor, o seu mestre ser crucificado, sem ter feito absolutamente nenhum mal a ninguém, ou não ter cometido absolutamente nenhum tipo de pecado, nem que fosse ele moral ou de pensamento, ser crucificado no madeiro, vai ele pela via dolorosa. Depois disto o quê? Depois de um dia onde o dia se converteu em noite, depois de um dia onde se fez silêncio sobre toda a terra, e como bem cantou aqui o irmão interpretando a canção, eu fiz questão de imaginar exatamente como ele estava cantando, nem mesmo o barulho do canto dos pássaros se ouvia, não havia motivo entre a criação para celebrar a morte do Senhor. Depois de um dia laborioso, depois de um dia muito difícil, os discípulos que o acompanhavam e aqueles que estavam à sua volta vão com ele até o fim. João, por exemplo, um dentre eles, vai até o Calvário, vê o seu rosto lavado de sangue, como a gente canta na canção, o semblante era marcado pela dor. Jesus, é Jesus, gente, é Jesus. Agora eu quero que você se reporte comigo, coloque a sua mente para funcionar e comece a imaginar que você é um dos discípulos que conviveu com ele em carne e sangue. Imagine agora que você é um João, que na hora da celebração da ceia, encosta a cabeça sobre o seu peito. Imagine agora que você é um Pedro, que mesmo depois de errar, vai ter um mestre que te olha com um olhar de misericórdia, e ao invés de te julgar, te perdoa, 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 perdoa. Imagine agora que você era uma mulher que outrora, antes de conhecer Jesus, era totalmente possessa por espíritos imundos que destruíam a sua vida, que acabavam com a sua moral, que destruíam a sua reputação, que derrubavam a sua autoestima. E depois de ter encontrado Jesus, o texto vai dizer: Maria Madalena, daquela a qual o Senhor expelira 7 espíritos imundos. 7 não significa necessariamente 7. 7 significa plenitude, né? Contentamento. Ou seja, todo
todos quanto não se pode contar, ou todos quanto cabiam lá dentro. Estou falando de uma mulher que foi liberta, livre de demônios que lhe oprimiam. Essas pessoas seguem Jesus. Essas pessoas olham para o olhar do meigo nazareno e elas querem andar com ele, elas querem comer com ele. Quem aqui já sentiu a presença de Jesus na vida? Não consegue mais viver sem ele. A gente quer que ele entre no ônibus, quer que ele entre no barco, quer que ele entre no avião, quer que ele venha para o culto. Quando o culto acaba, a gente quer que ele vá embora com a gente, quer que ele almoce com a gente, quer que ele jante com a gente, toma café com a gente e no outro dia faça tudo de novo. Por quê? Porque Jesus é alguém que preenche tudo que uma amizade não preencheu, tudo que uma mãe não deu, tudo que um pai não pôde fazer, tudo que um filho não conseguiu reconhecer, tudo que um pastor não pôde prover, tudo que uma igreja não conseguiu completar. Jesus vem e faz essa obra, e a obra de Jesus é perfeita, a obra de Jesus é completa. Agora eu queria que você imaginasse isso com a sua cabecinha. Imaginasse ver o seu herói, a pessoa que ora com você e que te ensina a orar, a pessoa que te liberta de todos os seus temores, a pessoa que você ama e decide renunciar tudo que tem para seguir a Ele. Imagine agora você ver essa pessoa como ovelha muda ser levada ao matadouro. Eu quero que você imagine a dor de Maria, que sabia que ele era o Cristo, mas que também sabia que ela era a genitora, mãe do Filho do Deus vivo. Vendo seu filho agora ser arrastado, vai Jesus pela via dolorosa, e lá no Gólgota, Monte da Caveira, não é necessariamente porque o Gólgota tem uma aparência de caveira, não. Mas dentre os aspectos que fazem o Gólgota, o lugar em que Jesus ser crucificado, ser o Monte da Caveira, o lugar em que Jesus foi crucificado, ser o Monte da Caveira, se dá também porque nas proximidades dele tem um valado, que a grosso modo naqueles dias a gente poderia chamar de valão ou de lixão. E o que acontecia? Acontecia que todo crucificado que ali estava, uma vez que acreditava-se que o ser humano estava pagando a pena de um pecado, ele não tinha direito ao sepultamento. E por que não? Porque o sepultamento é o último ato de dignidade que alguém tem direito de receber. Mas segundo a lei de Roma e o sistema romano, alguém que foi encontrado, pego no juízo, no erro, não tem direito à última dignidade. Pelo contrário, ele não tem direito. Então depois da morte dessa pessoa, que recebeu morte de cruz por condenação do seu crime, ela é jogada nesse balão, ela é jogada nesse lixão, e ali os corpos vão entrando em estado de putrefação, sem terem necessariamente o direito de receberem um sepultamento. É apenas como se fosse o que nós usamos hoje, o cal, numa região isolada, aonde se joga ali em cima, para não dar tanta mosca, para não dar tanto bicho, e ali eles vão entrando em estado de putrefação, até que os seus ossos soltem da pele, e até que aquelas pessoas fiquem ali, e os outros vão cobrindo por cima, e os outros mortos vão jogando por cima, e os de baixo vão entrando em estado de putrefação, e assim vai indo. E qual é o fim de Jesus? Segundo o olhar romano, o mesmo que todos receberam. Por que Maria, depois da crucificação, vai embora? Por que João, depois de estar ao pé do Calvário, vai embora? Porque não quer pegar o corpo? Claro que não. Porque não tem direito. É obrigado a ir embora e saber que Jesus vai ser largado numa vala. E aí? Vão embora com dor. Quem são esses discípulos? Pessoas que andaram com Jesus à luz do dia. Gente que andou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus. Gente que viveu o que João relata no capítulo 1 do seu livro. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Gente que queria ter Jesus perto para sempre. Gente que queria servir o Mestre e agora se vê obrigada a não poder tirar o corpo do Senhor do madeiro e lhe dar o sepultamento que lhe é digno. Vão embora desesperados. Os discípulos se escondem dentro de uma casa porque temiam o comportamento dos judeus. As mulheres se escondem? Não, entram dentro dos seus lares e ali ficam vivendo o seu luto. O texto diz que então vão chegando os carrascos. Quem são? Aquelas pessoas que precisam tirar rapidamente o corpo de Jesus e dos outros 12 criminosos que haviam sido crucificados com ele.
Por quê? Porque era grande a preparação daquele sábado. Aí você diz assim: ô irmã Camila, mas era sexta. Pois é, mas para um judeu, a preparação de um dia santo não começa no dia santo. A preparação de um dia para se santificar começa às 6 horas da noite do dia anterior. Então por isso que estava aquela correria. Já não faltava muito para o sol se pôr e dar no relógio 6 horas da noite, e cada um precisar se isolar para consagrar o seu sábado, para consagrar a sua celebração pascual. E aí, irmã Camila? E aí que enquanto todo mundo se guardava, preocupado porque a hora da santificação já ia começar, 6 horas da noite da sexta-feira, que antecedia o sábado, está ele lá e de repente chegam os carrascos. Um segura uma madeira na mão, uma madeira bem comprida. Pra quê? Bem pesadinha. Pra quê? Pra bater em cima do joelho. Aí o corpo depende do madeiro. O esqueleto, que já estava duro, não tem condições de suportar o peso do próprio corpo. E aí a pessoa cai, rasga o cravo da mão, rasga os cravos dos pés, derruba o indivíduo no chão, pega a cruz e joga o indivíduo na vala. Aí o texto diz assim, João vai relatar: chegaram ao primeiro que havia sido crucificado com ele e lhe quebraram as pernas. Foram ao outro que com ele tinha sido crucificado e fizeram a mesma coisa. E eu acho maravilhoso, porque o texto dá continuidade dizendo assim: chegando-se porém a Jesus, como que vissem que já estava morto. E de fato já estava, sim ou não? Sim ou não? Chegando-se porém a Jesus, como que vissem que já estava morto, não lhe puderam. Oh, gente, o pau estava na mão, a ripa estava na mão. Já tinham derrubado da direita, já tinham derrubado da esquerda. João ainda está de longe olhando. O que será que vão fazer com ele? E aí o texto vai dizer: chegando-se porém a Jesus, não puderam. E por que não puderam? Ele vai dizer: porque sobre ele repousava a palavra que havia sido dita pela boca do profeta Isaías, segundo a escritura, que assim diz: ele vai ser cuspido, ele vai ser moído, mas os seus ossos ninguém quebra. Os seus ossos ninguém quebra. E aí ele vai dizer assim: não puderam. Olha para quem está do teu lado e diz: não puderam. Diga: não puderam. Por quê? Porque sobre ele tinha uma palavra. Responda para mim, igreja. Sobre ele tinha uma. Vem com tudo. Sobre ele tinha uma. Sobre ele tinha uma. Sabe o que eu vejo sobre o corpo de Jesus? Ele está morto, sem poder de reação, mas a palavra reage até quando eu não posso mais reagir. A palavra se manifesta até quando eu não posso mais me manifestar. Ele está morto, mas sobre ele tem uma palavra. Não é o ponto principal do que eu preciso aplicar, mas Deus está me mandando dizer: não tenha medo quando você não puder reagir. Lembre-se, sobre a tua vida tem uma palavra que te defende, que te protege, uma palavra que reage quando você não pode reagir. Sobre ele estava a palavra. E vai relatar João, segundo a escrita do profeta Isaías, que diz: nenhum dos seus ossos pôde ser quebrado. Isso aqui é a tipologia perfeita da igreja. O sistema pode cuspir, vituperar, colocar a gente em núcleo de novela no horário nobre, para folclorizar a nossa adoração, para nos deixar caricatos diante da mídia. Podem colocar o adorado do qual adoramos no livro das 100 maiores personalidades da história, ocupando o 3º lugar. Abaixo, até o ano de 2010, de Maomé e Pelé, vinha Jesus em 3º lugar. Podem fazer o que quiser. Podem lutar contra a estatística, podem perseguir, podem apertar, podem martirizar. Só que eu vejo a igreja literalmente como o corpo de Cristo, porque Paulo falou isso: vós sois o corpo de Cristo. E irmã Camila, o que você está dizendo? Pode fazer chocarrice,
pode chutar, pode dizer que a gente é otário, analfabeto, babaca, use os xingamentos que quiser. Só tem uma coisa: o herói que vocês apregoam daqui a pouco passa. Agora o herói que nós apregoamos é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O herói do qual nós adoramos, este não passa. Ele era no princípio, ele está conosco agora. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o amém. E lhe digo mais: pode apertar a igreja, pode criar lei contra a igreja, pode apertar o sistema contra a igreja, pode cuspir, pode moer, pode vituperar, mas segure isso, gostando ou não. Quebrar ninguém quebra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Sobre a pedra angular eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não tem carrasco, não tem demônio. Ninguém quebra. Não, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. O som está chegando aí, gente? O som está chegando aí? Não, o pessoal está chegando. Acabou a bateria desse aqui. Vai ajustar, vai ajustar. Esse é o meu, né, inclusive. Acabou a bateria. O som lá. Acabou a bateria. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Segura aí, porque eu nem conheço, não precisa conhecer, não. Você está aqui para ter um propósito, não está aqui para fazer uma função. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Sacode ela, sacode. Deixa eu ver você sacudir, sacode. Oi, Camila, mas ele está de cara fechada. Sacode para ele entender que aqui é casa de júbilo, aqui é casa de celebração. Sacode ele, quebrar e quem quebra. Quem está debaixo de uma palavra o agouro do mal, o desejo não estão ouvindo nada lá, meu irmão, nada, e nem lá. Ajuda aí. Seria bom se botasse uma bateria naquele outro, aquele lá não vai top, deve ser do pastor. O pessoal aí está dizendo que não estão ouvindo nada. Ô glória! E aí, chegou? Oh glória! Eu estava dizendo o seguinte, que a palavra de Deus nos garante que a maldição, o que é a maldição? O destino da desgraça, o agouro do mal, a manifestação do desejo de quem te odeia cumprido sobre você. Agora eu não sei que eu estou confiando nesse aqui, deixa eu ver. Oh glória, tá bom. Ih, não, falaram que não. Ih, Jesus. Tá? Vambora, gente, tá ou não tá? Eu estava dizendo. Vamos lá, se falhar um eu já cato outro. Eu estava dizendo que a palavra de Deus nos garante, dizendo assim, que a maldição sem causa não repousa. Ou seja, você não pode ser alcançado por nenhum agouro, por nenhuma palavra de espraguejamento. Em você não se cumprirá o desejo das trevas. Pode ser casa vazia, pode ser endemoniado, pode ter pacto com as obras das trevas. Ele vai procurar, ele vai rondar, ele vai pressionar, mas não pode tocar, porque estamos guardados pela palavra, livres pela palavra, libertos pela palavra, empoderados pelo poder da palavra. Assim foi com o corpo de Jesus, assim é com a sua igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém.
Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus não vê o maligno consumar o seu desejo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Agora escute aí. Eles pensam que está tudo perdido. Por quê? Porque quem conhece não pode defender Jesus. Quem anda com Jesus não tem poder e autoridade para se revelar, a fim de retirar o seu corpo do madeiro. E aí o que vai acontecer? Depois dessas coisas, quando todo mundo pensa que é o fim, quando a esperança cessa, quando alguém pensa que o pavio que fumegava apagou definitivamente, quando você acha que não tem mais jeito, Deus está falando com missionários aqui. Quando você pensa que essa obra vai fechar, que você não vai ter nem gasolina para abastecer o carro, que você não vai ter nem mais carro para caminhar, que até a bicicleta vai ficar enferrujada. Quando você pensa que todos os anos de investimento que você deu na sua vida vão se resultar em esquecimento, em abandono. Quando você pensa que toda a sua vida ministerial, toda a fé que você usou para crer nas promessas que Deus te fez, o ministério que você investiu, gente aqui que pendurou diploma na parede para fazer a obra de Deus, gente aqui que fez pós-graduação, mas não conseguiu abrir o escritório, porque Deus falou: coloca uma mochila porque eu vou andar contigo nos 4 cantos desta terra e vou te usar. Gente que foi usada para fazer o bem, gente que está aqui hoje na orquestra, que deixou de ir para a festa de 15 anos, deixou de ir para a baladinha gospel, para poder ir para culto de doutrina, vigília de oração, dobrar joelho na consagração e aprender o que é servir a Deus com poder. Gente que ao invés de rebolar até o chão, preferiu escolher notas para tocar até o céu. Gente que está sentado aí aonde está e teve oportunidades na vida e não decidiu seguir Jesus e escolher Jesus como opção de troca, como moeda de câmbio. Aí eu vou tentar o ministério, como se isso fosse cabide para desempregado. Achou que era só botar um sapato invernizado, uma roupa de pregadora, fazer um coque no cabelo e isso te daria um ministério. Gente que veio aqui para tentar porque não quis trabalhar, gente que não teve o que renunciar, ou gente que não tem a que deixar, também não tem crédito no ministério para fazer. Gente aqui que deixou, gente aqui que renunciou, gente aqui que por muito menos já teria divorciado, mas não divorciou. Por quê? Porque ama o marido, porque antes de amar o marido é fiel ao voto que fez a Deus. Gente aqui que já podia ter aceitado suborno para enriquecer rapidamente, como outros enriqueceram, mas decidiu ser fiel ao Senhor. E às vezes está passando um processo só porque decidiu esperar. Gente aqui que já podia ter perdido a virgindade, já podia ter aprendido como é que é sexo, mas não, está preferindo crer que o Senhor está preparando alguém que seja digno de desfrutar daquilo que você tem guardado. Gente aqui que escolheu não dizer mais sim para os prazeres do mundo, mas separar-se para o Senhor. Que gente é essa? Gente que ouviu a pregação de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar é um perdedor, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir é ganhador. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Irmã Camila, de quem você está falando? De gente que todo mundo sabe que renunciou, de gente que todo mundo sabe que perdeu para ganhar, de gente que todo mundo viu caminhar com Jesus, reconhecer Ele como Filho de Deus e agora vê Ele como se fosse um ser humano meramente normal e mortal, pendurado na cruz do Calvário. Que gente é essa? Gente que vai ter a sua fé vituperada, gente que vai ter a sua fé como palco de chocarrice e de humor. Enquanto ele está lá crucificado, os judeus diziam assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu tem poder, sai daí agora. Como é que vai salvar os outros se tu não pode nem salvar a ti mesmo? Só que aquilo fazia parte do processo de salvação. Por isso Jesus disse a Pilatos, quando disse assim, Pilatos disse assim para ele: eu tenho poder para te prender ou te soltar. Jesus interrompe ele e diz assim: tu não tem poder nenhum se o meu pai não tivesse te dado. Aí ele diz assim: a minha vida ninguém toma, eu a dou.
Ele está dizendo, eu não estou aqui porque você me prendeu. Ele está dizendo, eu estou aqui porque chegou a minha hora. Ele está dizendo, eu me preparei a vida toda para esse momento. Irmã Camila, o que você está dizendo? O Espírito de Deus tem colocado na minha boca uma palavra esses dias. E ele tem dito, Camila, morra para o mundo. E eu digo, como assim, Senhor? E ele diz, porque ninguém mata quem já morreu. O que é isso? Ninguém vai fazer barganha com aquilo que a gente já entregou para Deus, já perdeu para Deus, já renunciou para Deus. Agora não me lembro se foi Agostinho ou se foi Lutero, mas um dos dois disse a seguinte coisa: o céu compensará qualquer prejuízo que para herdá-lo lá você tiver que perder aqui na terra. Porém, não há na terra o que você receba que tenha poder de compensar o prejuízo que é perder o céu. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sei o que você tem perdido. Ele está dizendo para alguém aqui: eu sei o que é ver alguém te catucar no Facebook, contar tua história, só não dizer teu nome, e você poder lançar tudo no rosto do indivíduo e o Espírito de Deus dizer cala, e para você obedecê-lo, você faz. Ele está dizendo para filhas aqui: eu sei como é difícil ver a sua mãe liberar palavras torpes e de baixo calão na sua vida, e por obediência a Deus você se calar diante de tantas palavras negativas. Quando tudo parece perdido e você acha, não tem mais jeito, você pensa: será que o meu investimento até aqui foi em vão? Por que eu estou dizendo isso? Os discípulos se veem na impotência de verem o seu Cristo pendurado no madeiro e não poderem fazer nada. E é aí que vem o quê? Quem podia fazer nunca apareceu. Quem podia fazer mal frequentava os cultos. Quem tinha poder para fazer não ia nas cruzadas, não aparecia, não sentava no púlpito, não dava oferta, não aceitava oportunidade. Você acha que é coincidência José de Arimateia e Nicodemos aparecerem no mesmo texto depois da crucificação de Jesus? Não, não é coincidência, é Jesuscidência. Sabe o que eu estou dizendo? Tem obras que Jesus manifesta diante daqueles que vão caminhar ao lado dele. E tem obras que só se manifestarão quando Jesus se ocultar de pessoas que o veem todo dia, mas o seguem de longe. Irmã Camila, o que você está dizendo? Todos os discípulos que puderam fazer tudo o que podiam por Jesus, fizeram à luz do dia, caminhando com ele, anunciando a sua fé. Porém, esses dois aqui acreditavam nele, creram que ele era o Filho do Deus vivo, mas tinham vergonha de evidenciar a sua fé. Por quê? Tinham muito status, tinha muita coisa a perder, e não se sentiam prontos para perder tudo que eles julgavam ter em prol de confessar a sua fé. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é um príncipe. José de Arimateia, eu poderia dizer, é um dos maiores empresários da ocasião. José de Arimateia se assenta ao redor da mesa da cúpula. José de Arimateia almoça com o sinédrio sendo judeu. José de Arimateia é alguém que tem acesso às maiores festas. José de Arimateia é alguém que sabe qual é a lei vai ser deliberada no parlamento antes dela se tornar pública. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é um rico. José de Arimateia é alguém que tem muitos seguidores no Instagram, e tudo que ele vai postar ele precisa ter muito cuidado, porque ele sabe que é um influenciador. Quem é José de Arimateia? Alguém que tem poder de determinar quem vai ser o pregador da sinagoga. Quem é José de Arimateia? Pastor presidente? Não. José de Arimateia é alguém que tem poder de influenciar a cúpula religiosa. Quem é José de Arimateia? Um homem extremamente rico e poderoso, e o texto vai dizer que ele era discípulo de Jesus. O que João está dizendo? Está dizendo: eu vi ele com Jesus, ele creu em Jesus, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, mas nunca confessou a sua fé. Por quê? Porque tinha medo dos judeus. Vem comigo e diga: opinião pública. Diga: opinião pública.
Vou resumir, você vai entender quem é José de Arimateia nessa noite. José de Arimateia é alguém que se arrepia quando a gente canta. José de Arimateia é alguém que senta lá atrás, cruza os braços, chega sem ninguém ver, vai embora antes do culto acabar para ninguém ver que ele veio. Quem é José de Arimateia? Alguém que já dobra o joelho antes de dormir. Quem é José de Arimateia? Alguém que preserva algumas imagens em casa, mas quando a coisa aperta ele diz: há poder no nome de Jesus. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é alguém que quando fica sabendo que tem congresso, ele não vem para o culto, mas de casa acompanha a live até o final. Quem é José de Arimateia? É alguém que sabe orar, é alguém que clama por Jesus, é um coração que já se rendeu, mas não demonstra. Por quê? Tem medo da opinião pública. O que meus clientes vão dizer? O que o pessoal da faculdade vai falar? O que a galera da cúpula vai dizer? Quando eu falo de José de Arimateia, eu lembro de Jairo, príncipe da sinagoga. Nos dias que Jairo correu atrás de Jesus para poder pedir socorro para sua filha que estava enferma e já ia quase à morte, ele era príncipe na sinagoga. E a sinagoga já tinha lançado o seguinte edito, sabe qual? Todo aquele que professar ser Jesus o Cristo será expulso da sinagoga. Como é que o dirigente da sinagoga vai confessar que Jesus é o Cristo? Ele cria, mas por que não confessava? Opinião pública. Mas sabe o que Jairo descobriu? Que a opinião pública não tira a filha dele da cama. Sabe o que Jairo descobriu? Que a opinião pública não coloca comida dentro da despensa. Irmã Camila, o que você está afirmando? Até aqui eu segui um sermão, mas agora eu vou falar diretamente na qualidade de profeta. Deus vai criar circunstâncias que vão fazer aparecer coisas que estão em você e já existem, mas você não demonstra por medo de opinião pública, medo de pai, medo de mãe, medo de tio, medo de sistema, medo de cúpula religiosa, medo de dogma religioso, medo de usos, medo de costume, medo de sistema, coisas que já existem em você, coisas que vão inaugurar um novo tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, coisas que vão trazer outras pessoas, coisas que vão fazer a sua vida ter um novo significado, coisas que já existem. Olha para mim, coisas que já existem. Deus não trabalha com o que não existe. Tudo que Deus tem para fazer conosco já está dentro de nós. Irmã Camila, o que você está dizendo? Eu estou apenas reproduzindo o que Paulo disse a Timóteo. Lembra? Ele não disse: Timóteo, ora para Deus te dar um dom. Ele não disse: Timóteo, ora para você receber uma revelação. Não, ele disse: Timóteo, lembra da fé da tua mãe, lembra da fé da tua avó, aquela fé verdadeira, aquele amor não fingido. Aí ele disse o quê? Ele disse o quê? Ora para o dom? Ora para a revelação? Não, ele disse: desperta o dom que há em ti. Olha para quem está do teu lado e diz: está aí dentro, está aí dentro. O que você precisa está aí dentro. O que Deus quer usar está aí dentro. Vai aparecer. Vai aparecer. A cantora que Deus quer usar já está aí dentro. O pregador que Deus vai levantar já está aí dentro. O profeta que Deus vai sacudir já está aí dentro. O empresário que Deus vai levantar já está aí dentro. A mulher de a mulher de intercessão que Deus vai usar já está aí dentro. E você está dizendo: Deus, me dá o que eu não tenho. E o Senhor está dizendo: já tem, você só precisa despertar. Como é que a gente faz quando quer fazer churrasco? Coloca a brasa, ela queima de cara e depois só fica embrasada, incandescente. O que a gente faz? O vento é a combustão que o fogo precisa para queimar. O sopro é a combustão que uma brasa incandescente precisa para acender. Já existe. Está lá dentro.
O que você tem pedido para Deus já está aí dentro. E você diz: irmã Camille, por que não desperta? O Senhor está dizendo: ei, eu vou criar circunstância. E eu não sei se Deus vai te apertar, se Deus vai te quebrar, se Deus vai te fazer subir, se Deus vai te fazer descer. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou mandar uma circunstância, um vento vai soprar. O Senhor leva Ezequiel para o meio do vale e diz: poderão viver esses ossos? Senhor, eu não sei, tu sabes. E ele diz: profetiza que tenham vida, profetiza que tenham carne, profetiza que tenham nervos, profetiza que cada osso se junte ao seu osso. E o texto vai dizer que antes de profetizar tudo isso, primeiro ele gerou uma circunstância provocadora. Qual? Ele disse: vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou fazer um vento soprar, uma circunstância será criada, e você vai entender que dentro de você vai aparecer o que Deus já colocou aí dentro e vai usar para edificar a igreja, para edificar a sua família. Olha para pelo menos uns dois e diz assim: já está aí dentro. Olha para pelo menos uns dois e diz assim: vai aparecer. Irmã Camila, o que você está dizendo? Escuta, gente, eu não vou prolongar não. É isso aqui, acabou. Deus vai criar uma situação para José de Arimateia, para Nicodemos, para Jairo. Que gente é essa? Gente que tipifica gente que está deixando de viver o que Deus tem, o que Deus deu, por medo da opinião pública. Gente que quer dar lugar, mas não roda por medo da opinião pública. Gente que já tem a língua estranha na cabeça, mas porque ela não é organizada, não solta a língua porque tem medo da opinião pública. Gente que Deus quer usar com poder e autoridade, mas não deixa o poder se manifestar por medo da opinião pública. Gente que podia usar a rede social, os seguidores que tem, para glorificar o nome de Jesus, mas não. Gerou agora uma classe de consumidor. Você tem coisas que você pensa, mas você não publica. Por quê? Porque você não quer expressar a sua opinião. Você quer que as pessoas aprovem o que você pensa. O que é isso? A opinião pública já está sufocando as suas ideias. Gente que vem à igreja, ouve a palavra, e quando a gente pergunta: você quer viver com Jesus? Ele diz: eu tenho ele no meu coração. Ótimo, porque ele diz: se tu tem no teu coração, basta com a sua boca você confessar. Mas por que não sai do lugar e não vem no altar? É porque não crê? Não, crê. Tanto crê que vem na igreja, tanto crê que já passa das 10 e está aqui dentro, tanto crê que adora o nome dele. Mas quando a gente pergunta quem tem que confessar, você diz: eu não vou não. Por quê? Porque não crê? Não, porque tem vergonha. E por que a vergonha é produzida? Medo da opinião pública. Só que Deus está falando comigo aqui, está falando contigo. Eu vou te colocar numa situação aonde você vai ver que a moral que você está dando para a opinião pública, ela não te dá. Tem gente aqui que já temeu, muita gente, até o dia que abriu o armário e viu que a opinião pública não bota nem arroz nem feijão. Tem gente aqui que já engoliu muita coisa, que já deixou de anunciar a verdade e de confessar a fé que tem por causa de opinião pública. Até que aconteceu o que aconteceu com a filha de Jairo. Quando ele viu que ela estava doente e ia para a morte, o status não levanta a filha dele, seguidor do Instagram não levanta a filha dele, ser curtido no Facebook não levanta a filha dele, ser amado por gente que mal te conhece não levanta a filha dele. Aí o que ele faz? Ele pega o status, ele pega os seguidores, ele pega a opinião pública, ele pega a coluna social, vai correndo atrás de Jesus, joga tudo aos pés de Jesus e diz: Senhor! Ele confessa a sua fé, ele diz: Senhor, minha filha está à morte, e eu te peço que vá à minha casa, impõe a mão sobre ela para que ela viva. Depois de Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, foi à casa de Jairo, impôs as mãos sobre ela e a menina levantou. Quem levantou a menina? Jesus ou a opinião pública? Quem levantou a menina? Jesus ou o status do WhatsApp?
justiça social. Jesus está dizendo: eu vou te colocar numa situação que você não vai ter para onde fugir. Ou você vem diante de mim, ou você perde o que tanto lutou para ter. Ei, Jesus quer resgatar para nós o que vale a pena. Mas para isso não pode ter medo do que pensam, do que dizem. Sabe o que vai acontecer aqui? José de Arimateia ama ao Senhor, mas tem medo de dizer. Quer servir ao Senhor, mas tem medo de revelar. Tem gente aqui que não tem cara de missionário, não tem jeito de missionário, tem nem jeito de crente. E o Senhor está dizendo: por fora ele é essa casca, por dentro o coração dele é missionário, a alma dele já está em missões, a vida dele já me pertence. Porém, isso só será evidenciado depois que você confessar. Mãe Camila, por que necessidade de expor a público? Não foi igreja nem Camila que inventou. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: mas aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê, aquele que se envergonha do quê? Do que crê. Ele diz: eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo: se ele não me confessa, não tem por que eu confessar quem não me reconhece. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é alguém que quer sentar no círculo de oração. Mas não quer deixar de usar as roupas que usa. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é alguém que canta para Jesus, que é uma coisa linda, só que não quer deixar de cantar outras coisas. O José de Arimateia do texto é de fato um discípulo. Alguém que reconhece, mas não publica a sua fé. Tem gente aqui que diz assim: irmã Camila, eu vim porque eu gosto, mas eu estou desviado há muito tempo. O Senhor está dizendo: você não é desviado. Você é um discípulo que anda em oculto, porque tem medo do que vão dizer. Só que Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer: você tem me visto, tem me ouvido e tem me seguido de longe, mas eu vou permitir que você sinta a ausência da minha presença. E aí você vai ver que tudo que você tem medo de perder e por isso não confessa a Jesus, não se compara a perder Jesus. É o que José de Arimateia vai sentir. Porque quando ele vê que conhece Jesus e que Jesus vai ser jogado numa vala como se fosse um indigente, ele pega um documento, assina o documento, manda o documento, um ofício para Pilatos e pede o corpo de Jesus. Você sabe quem podia fazer isso? Quem tinha laço familiar. Você sabe quem podia fazer isso? Quem tinha algum direito de algum sangue nobre dentro da família. Em outras palavras, no carioquês, quem tinha sangue azul. Sabe o que José de Arimateia está fazendo? Está pegando a sua nobreza, está pegando todo o poder que ele tem e colocando ao serviço do resgate do corpo de Cristo. Quando ele assina esse documento, ele está confessando publicamente para os altos de que ele conhece Jesus e que vai responder pelo corpo de Jesus. Olha, o homem que tinha medo dos judeus agora vai assinar um ofício para mandar para os judeus e dizer: me dá o corpo, eu quero ele, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Oh! Eu sei quem ele é. Já viu quando tem alguém que você conhece, mas quem está falando mal de quem você conhece não sabe que você conhece essa pessoa? A gente até tenta se controlar na mesa, né? E tá metendo malho, e tu sabe que a pessoa não é aquilo que estão falando, e tá ali na tua boca. E é isso aí, ai meu irmão, tem hora que não dá. Grita mais alto do que a gente, a indignação do inocente, e a gente diz: olha, não é assim não. E alguém diz assim: é sim. Aí a gente: você conhece? Porque eu conheço. E ele não é assim não.
É o que José de Arimateia está fazendo. Ele está dizendo: Pilatos, tu me conhece, e eu estou te dizendo que eu conheço ele. Me dá o corpo dele. E o texto diz que imediatamente Pilatos libera. E aquilo que estava em segredo vem a público. O quê? A confissão do José de Arimateia. Jesus está dizendo: você quer fingir que não me conhece, mas daqui a pouco você vai ser o primeiro protestante dentro desse trabalho. Você tem vergonha de falar em público, mas você vai ser constrangido, porque o Senhor vai criar uma situação. E quando você vê, você vai estar pregando até em ônibus. É Jesus dizendo: eu vou te colocar numa situação que você vai sentir saudade do meu nome, vai lembrar do meu nome, vai defender o meu nome, vai lutar pela minha noiva, vai lutar pela minha igreja. Deus está criando uma situação que fez o quê? Tudo aquilo que foi sendo investido ao longo dos anos, do tempo em José de Arimateia, se manifesta no dia da morte de Jesus. Tudo que ele não fez por Jesus em vida, agora ele fará no período da sua morte. E você diz: qual o propósito? Eu te digo qual o propósito. Os discípulos fizeram o que fizeram e viveram o que viveram antes. Caminharam com Jesus durante, mas não tinham poder para fazer nada depois. Enquanto todos estão em casa escondido, Jesus levanta discípulos que estão desconhecidos em oculto. Não viveram com ele antes, não puderam caminhar com ele durante, mas estão dispostos a fazer tudo o que puderem por ele. Vem José de Arimateia, tirando o corpo de Jesus do madeiro, trazendo lençóis de linho, preparando o sepulcro novo, correndo para cuidar do corpo do Senhor. Quem é José de Arimateia? Eu digo que José de Arimateia é o difícil. Quem é o difícil? Aquela pessoa que não fez antes, não chorou durante, e quando a gente pensa não se converte nunca, vem ela depois. Quem é José de Arimateia? Gente que está aqui hoje, já participou de 1 milhão de congressos, já ouviu um montão de pregação, já sabe cantar os louvores que a gente canta, e sempre joga a conversão para o domingo que vem, sempre joga a confissão para o domingo que vem, ao ponto de que gente da tua família que ora por você, já até parou de orar pensando: não é possível, José de Arimateia não vem, e o Senhor está dizendo: eu vou apertar ele, e ele vem depois, mas ele vem. Ele vem depois, mas ele vem. Irmã Camila, o que você está dizendo? O Senhor está dizendo que depois do depois tem um depois. E Ele está preparando este tempo para que pessoas que têm poder exerçam o seu poder na ausência de Jesus. O que é isso? Ele está dizendo para mim e para você: levante a sua mão e receba, porque isso é profético. Deus está levantando uma geração de discípulos que estão em oculto, mas aparecerão para obras poderosas, coisas que nós não podemos fazer, mas eles farão. Tem gente aqui que vai chegar na igreja que você congrega e não participou de um culto durante, mas vai se envolver em todos os cultos depois. Gente aqui que viu a gente vender cantina para fazer congresso, tinha dinheiro para bancar e não pagou. E quando você pensar que não tem mais jeito, ele vem com cheque para assinar e dizer: me perdoa, porque eu não vim antes, mas estou tentando compensar o prejuízo agora. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que a igreja não vai ficar em prejuízo, que o povo de Deus não vai ficar em prejuízo, que o nome do Senhor não será envergonhado, que a igreja não vai para a vala, que o corpo de Cristo não será vituperado. Deus vai levantar gente poderosa, gente que vai descer, gente que vai colocar os pés de Jesus, tudo que tem para servi-lo. Gente que a gente diz tem o coração duro, gente que a gente diz não converte. Que gente é essa? Gente difícil. E vem José de Arimateia. José de Arimateia. Olha para quem está do teu lado e diz: o difícil está vindo. Olha para quem está do teu lado e diz assim: tu não acredita quem está vindo.
olha para ele, para ela e diga: sabe aquele? Aquela. Quem, irmã Camila? Você sabe qual? Aquele que não desce, aquele que não rende, aquele que não vem, aquele que não vai, aquele que se amarra, aquele que crê, mas não fala, acredita, mas não confessa, sente, mas não expressa. Olha de novo para quem está do teu lado e diz: sabe, o difícil está vindo aí, com documento assinado, reconhecendo a grandeza, dizendo que Ele é Senhor, querendo responder pelo corpo. Levanta a mão que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. Deus vai trazer gente difícil para fazer uma grande obra que nós não poderíamos fazer sem Ele. Levanta o José de Arimateia em Volta Redonda. Levanta o José de Arimateia no continente. Levanta, Jesus. Gente que está em casa agora assistindo, gente que vai descer, gente que vai reconhecer, gente que vai ver uma necessidade e vai perceber que pode entrar e abastecer justamente no que falta. José de Arimateia, Deus está dizendo para alguns aqui: o difícil está vindo. Aí quando você pensa que vai explodir de glória, dizendo: Deus está fazendo coisa difícil, quem vem chegando logo atrás? Nicodemos. Se José de Arimateia é o difícil, Nicodemos é o impossível. Por quê? Porque José de Arimateia, João ainda diz que era um discípulo em oculto, mas Nicodemos não diz nem que era discípulo. Por quê? Porque esteve com Jesus, uma oportunidade foi ter com ele à noite. E por que fazia assim? Porque cria, mas não podia confessar pelos mesmos princípios que eu já coloquei aqui. Aí ele chega diante de Jesus uma vez e diz assim: como é que eu vou nascer de novo? Porque Jesus diz para ele: te é necessário nascer de novo. Aí ele diz assim: como é que um homem do meu tamanho vai retroceder ao ventre materno? E ele diz assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aí ele diz assim: você precisa nascer da água e do Espírito. O texto não relata que Nicodemos esteve com Jesus outras vezes mais. Mas uma coisa eu sei: desde o dia que Jesus entrou com ele, a água que jorra do trono de Deus para a vida eterna não parou de correr dentro de Nicodemos. Tem gente que você só vai ver uma vez. Tem gente que você só vai pregar uma vez. Tem gente que só vai passar pela sua vida uma vez. Tem gente que só vamos ter uma oportunidade. E o tempo vai passar e a gente vai achar que aquela oportunidade é falida. Só que o Senhor está dizendo que as águas do rio estão correndo, e o Senhor está lavando, e o Senhor está trazendo discípulos impossíveis. Vai José de Arimateia, o discípulo que nós chamamos de difícil, e logo atrás vem Nicodemos trazendo 34 quilos. Uma saca, uma efa como se fosse de farinha, se a especiaria tivesse moída, ou 34 litros se estivesse líquido, as especiarias que ele estava trazendo. É pesado. Se for um saco como efa de farinha, é um fardo. Se for em óleo, está dentro de um cântaro. Vem ele abastecido. Para quê? Para embalsamar, para limpar as feridas. Que gente é essa? Gente que você não viu antes, gente que não caminhou contigo durante, mas o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque quando você acha que está tudo perdido, eu levanto eles para o depois. Vem José de Arimateia, o difícil. Olha para quem está do teu lado e diz: você está feliz porque o difícil está vindo? Deixa eu ver se ele está feliz. Pergunta para ele aí ou para ela. Olha para ele ou para ela e diz: então se alegra, porque o difícil está na frente e o impossível está vindo logo aí atrás, ó, trazendo 34 quilos. Que é isso? Gente que não fez antes, gente que não fez durante, está vindo com saca, está vindo com cântaro. Que é isso? Compensação. Deus está levantando gente com poder para recuperar o tempo perdido, que não viveu com a igreja, que não viveu com Jesus. Esses dois cuidam de Jesus, enquanto os outros acham que tudo está perdido. E se eu te disser nessa noite que Jesus trouxe você aqui
que conhece o antes, que caminha durante, mas que diante de tantas perdas não sabe o que fazer depois. Jesus está dizendo: estou trazendo gente difícil, estou agindo em gente impossível, e essa gente vai fazer em um dia o que a gente não pôde fazer em 3 anos. Irmã Camila, está desmerecendo o serviço de quem trabalhou antes? De quem ajudou durante? Não, estou dizendo que Jesus vai fazer uma igreja forte, aonde vai ter lugar para quem chegou antes, lugar para quem está durante, lugar para quem chega depois. Estou dizendo que tem gente na tua casa que você julga ser difícil, e o Senhor está dizendo: levanta os olhos, porque você ora há anos. Esse camarada não chora, mas não significa que a palavra de Deus não está entrando. Qualquer hora dessa você vai ver o difícil entrando aqui de mão erguida. E quando você pensar: meu Deus, que obra linda que o Senhor fez, o Senhor vai trazer gente que você dizia ser impossível, com saca de farinha, com saca de bálsamo, com cimento, com tijolo, dizendo: eu quero ir para a obra missionária, eu tenho um carro para doar, eu tenho uma casa para oferecer, eu tenho um talento, eu tenho um dom para a igreja administrar. Em nome de Jesus, tudo que está oculto, todos aqueles que já foram tocados pelo amor de Deus, mas não tinham coragem de se manifestar até o dia de hoje, isso acaba hoje. A igreja apostólica é a igreja do antes. A igreja contemporânea é a igreja que viveu um dos maiores movimentos de reforma da eclésia. E quem somos nós? A igreja do depois, a igreja do arrebatamento. Jesus te trouxe aqui para dizer: eu não quero você se sentindo culpado pelo que você poderia ter feito. Eu não quero você se sentindo desmerecido pelo que poderia estar fazendo. Eu estou te dando uma oportunidade nessa noite. Quando eu digo eu, não sou eu, Camila, é Jesus dizendo: tudo o que você não conseguiu fazer antes, tudo o que você não conseguiu fazer durante, está acumulado. O que você está dizendo, irmã Camila? Deus me trouxe aqui para te dizer: você não perdeu o seu ministério, você não perdeu o seu ofício profético, você não perdeu o dom e o talento que Deus te confiou. Não foi na sua queda que você perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor. Não, não. O que ficou para trás, o que teu coração te condena, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: para de olhar para a condenação do teu coração. Se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Melhor é o fim das coisas do que o início dela. Aos crentes em Jesus, chama o pessoal do Trazendo a Arca para mim, por favor, de preferência com a arca. Aos crentes em Jesus, quem me ouve diz amém. Glória a Deus. Aos crentes em Jesus, aos salvos em Cristo, Jesus está dizendo para você: a partir de hoje, você não se culpa pelo que não fez, nem vai morrer pelo que não estava fazendo. A partir de hoje, eu levanto um tempo de compensação para que você seja útil no depois. Isso é para os crentes em Jesus. Agora, para os crentes em Jesus, porém não salvos. Irmã Camila, pode ser crente e não ser salvo? Pode. Está na igreja porque crê, veio no culto porque crê, está ouvindo a palavra até agora porque crê. Isso faz de você um crente. Mas ser crente não faz de você um
salvo. Porque para ser salvo tem que reconhecer publicamente o senhorio de Cristo. Não significa que o publicamente é só aqui no altar. Significa que a sua fé começa a ser evidenciada publicamente. E quando você tem coragem de fazer isso aqui no altar, normalmente você tem coragem de fazer isso no trabalho. Você tem coragem de fazer isso na faculdade. Você tem coragem de fazer isso na rede social. Você não se envergonha mais, porque aquela vergonha é quebrada aqui no altar. Por isso abrimos esse momento para o altar. Lá atrás, aqui na frente, tem José de Arimateia. Tem Nicodemos. Gente que conhece tantos deuses. Gente que denomina tantos santos. Mas quando a coisa aperta diz: ai, Jesus. Jesus está dizendo: você me ama. Você me conhece. É com você que eu falo quando você está lavando louça. É meu nome que você chama quando as coisas na empresa não vão bem. Foi meu nome que você clamou esses dias para salvar o teu filho que estava jurado no tráfico. Você me conhece. Você invoca meu nome. Quando o remédio não faz efeito, é para as minhas servas. É meu nome que você clama. É para mim que você diz: Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me visita. Jesus está dizendo: você me conhece, você me segue. Você está aqui até agora para ouvir a minha voz, para sentir a minha presença. Oh! E ele me diz assim: até quando eu vou ser aquele amigo que você tem vergonha de apresentar? Até quando você vai me esconder debaixo das cobertas de um quarto escuro? Até quando você vai fingir que esse arrepio que você sente não é meu? Até quando você vai fingir que não fui eu que te chamei? Até quando você vai fingir que a voz que eu te dei não é para cantar o meu nome? Você traz o meu nome, você traz a minha marca, você é meu filho, você é minha filha, e chegou a hora de você você que não consegue mais viver longe da presença de Jesus? Cadê você que está marcado por Deus? Cadê você que já não consegue se esconder por trás dos últimos bancos, porque ali Ele também te vê? Cadê você, José? Cadê você que podia estar defendendo o nome das pessoas que Jesus ama? Cadê você que não se conforma mais com esse sistema incorrupto que mata inocente? Cadê você? Cadê você que tem uma palavra de oração? Você que sabe orar, você que sabe pedir, você que sabe chorar, mas quando a gente pergunta quem quer fazer uma aliança com Deus, você finge que não é com você. Jesus está dizendo: como você tem coragem de fingir que eu não te ajudei, que eu não abri a porta pela qual você passou, que eu não te curei? Como você tem coragem de fingir que eu não te marquei, que eu não te selei? Aparece! Ore candarabachandarai, ore
No 3. Você que sabe que é você. Eu passei aí perto. Você sentiu a confirmação? Você sabe que é você. Você que está no ao vivo aí agora. Você que é político. E alguém está tentando negociar teus valores. E a tua fé está abafada na Câmara. Está abafada no Senado. Com medo do que perder. O Senhor está dizendo: cuidado. 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 Para você não perceber que guardou o que era perecível e perdeu o que não podia perder. Aparece. Pode uma lamparina ficar embaixo da cama? Pode o sal não salgar? Jesus disse: se o sal não salgar, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. O Senhor está dizendo: se você não buscar o reconhecimento do valor que eu, Senhor, te dei, não fica achando que os homens vão te dar, não. Eles vão te pisar. Eu vou contar de 1 a 3. O pastor Luiz Arcanjo vai me ajudar junto com o Trazendo a Arca. Quando eu disser 3, ele vai começar a adorar. E você vai sair do... Irmã Camila, eu tô lá embaixo do cone. Vai aparecer. Irmã Camila, eu tô aqui na cantina. Eu tô segurando um copo de refrigerante. Vem com refrigerante, mas vem. Isso. Se você já serve ao Senhor em alguma igreja evangélica. Ai, irmã Camila, mas é que eu tô fraco. Não, tá fraco, mas tá em Jesus. Vai vir pro lugar que tentou ir embora e não conseguiu. Tu tá na balada, nego olha pra tua cara e diz assim: tu é crente? Tu diz não, e a pessoa diz: porque parece. Sabe o que é isso? O perfume de Jesus está entranhado em você. A marca de Jesus já passou por você. 2 coisas eu aprendi e sempre digo isso: fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela dá mais trabalho do que se submeter. Vai fugir até quando? Hoje o Senhor está dizendo: tu não teve antes, não teve força durante, mas chegou teu depois. É hoje. Não sei a cor da tua pele, a tua estatura, nem o tipo do teu cabelo, mas Deus te conhece por nome e endereço. Oi, irmã Camila, mas eu sou homem feito, sou barbado. O Senhor está dizendo: não me interessa a tua barba, não interessa nada. Eu quero a tua alma. Eu quero a tua... Jesus te chama. E tudo que você pensou que perdeu, Jesus vai trazer com uma saca de compensação para você edificar o corpo de Cristo. Eu conto 1. A igreja de Jesus vai levantar a mão e vai começar a orar. A igreja de Jesus. Se a igreja de Jesus está reunida aqui, levante a mão e comece a orar. Levanta a mão, não é para fazer foto não, é para orar. Eu conto 2. Você tem que aparecer. Irmã Camila, eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Chegou a hora de aparecer. O pessoal que está na lateral, eu imagino que esteja para orar, para abraçar, mas eu preciso que vocês liberem o corredor, que eu não quero que as pessoas tenham nenhum impedimento para passar. Porque Jesus vai tirar a gente do lugar, vai pegar pela mão e vai dizer: vem, chegou a hora de você mostrar que anda comigo. Chegou a hora de você mostrar que eu sou na sua vida. Chegou a hora de você mostrar que não consegue mais viver sem mim. 2,5. Você pensa que está tudo acabado. Você pensa que as pessoas que estão aqui conhecem a sua vida. Você pensa assim: irmã Camila, se eu sair no vídeo, se eu sair na foto, e se quem estiver do meu lado me conhecer e souber a vida que eu levei até aqui, o Senhor está dizendo: a opinião pública não te leva para o céu. A opinião pública não te cura da depressão. A opinião pública não repreende a síndrome do pânico. A opinião pública não te ama como eu te amo. Eu te amo.
quero agora que